Esse é o InovaCast, o podcast oficial da inovação de Guarapuava. Aqui nós vamos conversar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e muito mais para você aprender e se inspirar. Eu sou a Cat, a sua host, e hoje eu estou aqui com duas pessoas que estão hoje à frente, do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação de Guarapuava, e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre esse ecossistema lindo que nós temos. Então eu gostaria de pedir para vocês começarem se apresentando, contando um pouquinho sobre vocês. Então, tá bom. Então, olá pessoal, tudo bem? Me chamo Isabelle Córdova, mas pode me chamar de Belle. Hoje eu sou consultora de inovação, ecossistemas e governança, Sou credenciada ao Sebrae. Já fiz parte de algumas instituições, da nossa cidade, mas hoje estou à frente aí mais nesse contato com as empresas, com a governança e ecossistema. Eu sou o Júnior, hoje eu ocupo a posição na diretoria da Associação Comercial da SIG, estou como diretor de inovação, represento a entidade dentro do fórum e estou aí há cerca de 5 anos profissionalmente como empreendedor, então aprendendo bastante dia após dia, E a inovação veio como uma experiência muito gratificante na minha carreira profissional, pois eu sempre trabalhei na área de tecnologia, Então a gente começa a aprender e aí a inovação é o que faz hoje, move esse mundo, Principalmente da tecnologia. Com certeza, que bacana. E como que a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo surgiu dentro da vida de vocês? Então, eu por formação sou engenheira da computação, Também sou da área de tecnologia, mas já trabalhei, como professora de robótica, Já fui coordenadora de curso de engenharia de software do Centro Universitário Campo Real, mas o meu mestrado é na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Então, foi aí que eu virei um pouquinho a chave. Engenheiro, a gente sempre está resolvendo problema, Então, sempre tinha esse pezinho na inovação, em resolver problemas, facilitar a vida das pessoas. Mas aí, após o meu mestrado, que eu acabei gostando um pouquinho mais da área, No Centro Universitário Campo Real, acabei puxando mais à frente da inovação, criando ambientes de inovação dentro da instituição. E hoje é o que respiro, Então, a inovação, a gente brinca até Posto Ipiranga da inovação de Guarapuava, Se precisar de alguma coisa, é só me procurar. Só chamar a Belle. Mas é isso, Eu gosto da inovação, que a gente está trabalhando com várias instituições, com várias faixas etárias aí, pensando em como tornar Guarapuava, o melhor lugar para se viver. Que bacana. Eu sempre, como eu tive formação técnica de início, e fui buscar sempre inovar dentro da minha carreira profissional, Então, eu fiz uma transição de carreira aí, depois de 10 anos de CLT para a área comercial, fui estudar para aprender esse mundo de vendas, e sempre olhando para uma melhoria contínua, E passei por especialização em marketing, fiz MBA em administração, então fiz uma transição de carreira profissional, de uma área mas sempre trabalhando com um viés técnico numa área de vendas, Porque vender tecnologia não é simples. E quando você vende tecnologia, você sempre busca amarrar as coisas olhando para uma inovação, A empresa ela precisa estar se reinventando todo dia, inovando em vários processos, em várias tecnologias e também nas pessoas, Então, eu olho para tudo isso e pude viver, várias etapas da minha carreira e agora estando enquanto presidente do fórum, a gente pôde participar muito mais ativamente dentro desse ecossistema de Guarapuava, Que é uma coisa muito bonita e muito gratificante da gente participar, porque são pessoas que doam seu tempo pensando numa cidade melhor, Então, isso aí é uma entrega que a gente também, enquanto profissional, pensa para a cidade, Que bacana. E aproveitando que você trouxe esse gancho aí do fórum, para quem nunca ouviu falar, o que é o Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação?
Então, fora um monte de gente, um monte de pessoas que querem aí transformar, né, a realidade de Guarapuava. Mas brincadeiras à parte, né, o fórum é um grupo de discussão, né? Exatamente. Então, é um grupo onde a gente compartilha dores, compartilha o que a gente pode fazer juntos, né, para melhorar em várias áreas aqui de Guarapuava. Quando a gente fala em várias áreas, a gente está falando de novas empresas, como facilitar a vida do empresário, ambientes de inovação, fomento, né, inclusive a governança. Então, o fórum é uma governança formalizada, onde várias instituições fazem parte. Hoje nós temos mais de 70 instituições que compõem, né, o nosso fórum. E aí é um grupo de pessoas de mentes inquietas, como diz a Renata Nizer, né? Onde a gente não está satisfeito com o que está acontecendo e a gente pensa como juntos, né, a gente consegue mudar algumas coisas, né, nessa união aí de discussão. Exatamente. Transformar Guarapuava numa cidade realmente inovadora a partir do empreendedorismo e da cultura do conhecimento, né? Então, esse é vamos dizer assim, uma leitura que o Fórum traz. E todas essas pessoas que participam desse ambiente do fórum, cada uma tem uma expertise em sua área, né? Seja na educação, seja na indústria, seja no comércio, seja na parte das universidades, que são muito atuantes. O Sebrae é um membro extremamente importante para o fórum, porque o Sebrae é um catalisador desse movimento, né? Então, essas pessoas colaboram nesse ambiente em ações que são desdobradas depois, para que realmente Guarapuava vá elevando, né, subindo os degraus aí, se tornando cada dia uma cidade mais inovadora e atrativa para empresas de base tecnológica também, né? Que legal. Então são muitas pessoas trabalhando juntas, né, para construir a cidade. Sim. E já faz algum tempo, né, que existe o fórum. Vocês sabem me dizer quando que começou? 2017, ali 18, começou esse movimento tomar mais forma, né? Sempre apoiado pelo Sebrae e pelas instituições de ensino, Unicentro, TFPR, as universidades particulares, né? Começaram a embasar mais esse movimento e aí as empresas vieram também participando, né, aos poucos também, empresariado local. Isso. Legal. E o que motivou a criação do fórum? Olha, como foi 2017, né, Junior? Eu não participava também, né, na BR. Tá, era lá no comecinho. Lá, né? Sim. Mas eu acredito que era bem isso mesmo. Como que a gente pode reunir, né, várias instituições, várias mentes em resolver, né, problemas, pensar em novas ações, como essas pequenas ações a gente pode contribuir para que a Guarapuava seja atrativo para novas empresas, como a gente pode se unir para conseguir um fomento, participar de algum edital, né? Então, acredito que essa união, né? Essas pessoas inquietas Sim. que pensaram como que a gente pode se unir, né, para pensar em novas soluções aí para Guarapuava. E foi feito um diagnóstico, né? Isso também. E esse diagnóstico apontou, né? Porque Guarapuava é uma cidade que veio do extrativismo, que tem uma base agrícola, né? Então, precisavam se encontrar outras alternativas do desenvolvimento, principalmente sustentável, né? Para Guarapuava. E aí olhou-se para esse ambiente, de inovação, de tecnologia, e aí o fórum foi tomando forma, vamos dizer assim, né? E ali iniciando as primeiras discussões acerca do que realmente precisava ser feito, imaginando-se uma Guarapuava em 2050 sendo uma cidade com uma visão, né? Uma cidade de base tecnológica, o povo daqui um povo extremamente acolhedor. Eu não sou daqui, mas aqui eu já estou há mais de 30 anos, então fui acolhido por Guarapuava. E aqui a gente participa e quer que essa cidade prospere cada vez mais, né? Seja um lugar cada vez melhor, né? Com certeza. E quando vocês olham para Guarapuava hoje, qual que é a principal mudança que vocês veem que melhorou a cidade de alguma forma? Que foi uma iniciativa que veio através do fórum? Eu acho que a gente tem várias coisas, né, nesses últimos anos que melhoraram para Guarapuava. A gente pode falar do número de ambientes de inovação, né? Que Guarapuava tem hoje 74. 74 ambientes promotores de inovação homologados, né? Credenciados. Credenciados
pelo Separtec. Então, hoje, cada escola municipal é um ambiente promotor de inovação reconhecido e certificado, né, cadastrado junto ao Separtec, e com isso pode obter recursos, né, para investimento em cima disso. Também vários parque tecnológico, incubadoras. Então, tem vários outros ambientes que também participam desse ecossistema, pensando no quê? No desenvolvimento de novas empresas, né? Sendo startups, formando alunos para pensar dessa forma, né? Incentivando o pensamento no empreendedorismo baseado em empresas de base tecnológicas, para que Guarapuava vá tracionando e populando esses ambientes, né? Principalmente parque tecnológico, hubs de inovação. O próprio município hoje já tem um hub de inovação aqui onde a gente está fazendo essa agenda hoje. Então, a gente vê que políticas públicas foram sendo construídas. Isso é o maior ganho que eu vejo, porque a partir do momento que você transforma as intenções em políticas públicas, então o Poder Executivo, o Poder Legislativo, está todo mundo envolvido nisso. E criaram-se leis, né, regulamentos, para que as coisas vão funcionando meio que independente desse ou daquele agente de governo, né? Então, é uma política pública que é estabelecida, e a partir disso as coisas vão tomando forma na cidade, né? Então, hoje a cidade ela tem um fundo municipal de inovação, um conselho. Então, ela tem um ambiente totalmente já estruturado, né? E para que as coisas funcionem proativamente, né? Nesse ambiente todo. Pensando nessa parte de políticas públicas, né? Então, o nosso Guarapuava, né? O nosso ecossistema, ele está preparado para receber fomento, né? Ele está preparado para qualquer edital, então a gente consegue ter esse apoio legal aí, né? E a gente vê que como a gente tem os vereadores, né? Temos instituições que fazem parte, então eles acolhem essas demandas do fórum, né? E aí levam à frente aí nas suas responsabilidades e conseguem aplicar. Então, acredito que a gente vê isso também na maturidade do nosso ecossistema, né? Então, o Sebrae, ele faz um mapeamento a cada 2 anos de maturidade do ecossistema, e a gente a cada 2 anos está aumentando esse nível de maturidade. Então, né, isso que é bem importante. A gente vê que a ação do fórum, né, essa governança fortalecida, a gente vê esse crescimento da maturidade de ambientes, de políticas públicas, que aí favorece aí a inovação, né, e torna a Guarapuava mais atrativa, né, para a criação de novas empresas, trazer novas empresas, novos negócios. E essa densidade de empresas de base tecnológica tem aumentado consideravelmente em Guarapuava. Guarapuava era uma cidade, uma região, nós olhamos para a nossa região, era menos desenvolvida no estado em números de empresas de base tecnológica. E hoje a gente já evoluiu muito, né? A gente cresceu absurdamente em termos de empresas, CNPJs abertos, né? Com KNAI referente à empresa de tecnologia. Então, isso é um ganho que reflete na economia da cidade, né? Então, tem empresas gerando receita de base tecnológica aqui, reinvestindo aqui, empregando pessoas de Guarapuava. Então, isso tudo é uma economia que vai circulando e que vai prosperando dentro da cidade, da região. Bacana. E vocês falaram aí são muitas empresas, tem o poder público envolvido. Como é que funciona a articulação de todas essas peças funcionando junto ao mesmo tempo? Hoje funciona bem, né? Funciona. Então, a gente... isso está muito... como fazer? Devido à maturidade do ecossistema, né? A gente vê que isso funciona super bem. Então, é um grupo de discussão. Sim. É onde tem ali pessoas do poder público envolvidas nesse grupo, participam efetivamente, tem vereadores, tem pessoas da administração municipal, de várias secretarias, não apenas de uma só, né? Então, tudo isso define a importância e a maturidade, que nem a Beli falou, né? Do ecossistema. Público e privado junto, né? Exatamente. Então, isso funciona bem. É o poder público, o privado e as instituições de ensino pensando sincronizados, né?
nesse pensamento e ações. Que bacana. É muito legal ver que, né, que o nosso município ele já está com esse pensamento empreendedor, esse pensamento inovador Sim. muito à frente, né? E pensando nisso, tenho certeza que ainda existem alguns desafios dentro da cultura da inovação no nosso município. Vocês têm algum desafio que vocês enxergam assim predominante no chegar nas pessoas? Tem algum bloqueio nelas ainda de trazer novas pessoas para o fórum de repente? Eu acho que trazer novas pessoas para o fórum até que não é o difícil. O difícil é pessoas que querem estar lá e trabalhar junto com o fórum, né? Hoje a gente pode trabalhar um pouquinho mais com qualidade do que quantidade de pessoas no fórum, né? Então a gente temos aí várias instituições que fazem parte, mas ainda precisamos de pessoas mais ativas, participativas, né, que às vezes são sempre as mesmas. Então, às vezes, essa cultura de pertencimento, né, em fazer parte do movimento, né, do fórum, ainda falta, né? Talvez as pessoas terem um maior conhecimento em relação às ações do fórum também ajudaria a ter uma participação mais efetiva de empresas, que assim, o poder público está lá, as instituições de ensino todos estão lá, os ambientes de inovação. Eu, como empresário e representante da associação comercial dentro do fórum, a gente vê que até pelo próprio dia a dia do empresário é muito corrido, é muito desafiador. E como o fórum, a gente tem uma reunião mensal, né, uma agenda a cumprir, tem eventos, então é difícil que as pessoas encontrem esse tempo para se dedicar a isso, para né, dar essa contribuição para esse movimento, né? Então é uma coisa que aos poucos ela vem melhorando, né? O fórum começou ali com 6, 7 pessoas. Hoje a gente tem mais de 70. Então ele já tem uma adesão muito bacana. Mas dentro desses 70, a gente precisa de uma contribuição ainda de mais pessoas dentro do grupo, né? Para pensar nas ações, o que cada um pode realmente, efetivamente, dar ao fórum de participação, né? Mas é um ambiente que ele está só crescendo, né? O engajamento dele é muito bom, a contribuição, a gente olhando para trás, né? O que se imaginava e as coisas que foram acontecendo, as agendas, os planos de ação estão sendo cumpridos, né? Então tudo isso é muito bacana. Que bacana. E o que mais surpreendeu vocês quando vocês assumiram o fórum? Difícil. Eu acho que o mais legal é você estar participando de agendas com um propósito, sabe? Porque a gente vê, o fórum, um dos principais atributos, ele consolida as agendas, né? De todos os ambientes promotores de inovação. E a gente vê quanta coisa tem acontecido na cidade, olhando para a questão da inovação, na parte da educação, na biotecnologia, na medicina, no aprendizado, nas empresas. Então, a gente vê, e eu acho que o meu sentimento é esse, de ver uma agenda tão intensa e coisas acontecendo e pessoas participando e pessoas desde alunos do ensino médio até já pessoas de um nível mais sênior, né, olhando para startup, olhando para melhoria. Então, eu tenho esse sentimento de que é uma das principais destaques que eu pude perceber. Legal. Eu faço parte do fórum já faz mais de 5 anos, né? Faz mais, uns 7 anos. Nossa, isso. Já? Mas eu sempre fui bem ativa, assim, representando as instituições, né? Anteriormente, agora, né, como diretoria, né, eu vejo a responsabilidade da diretoria. Sim. Né? Eu sempre participei, assim, ativamente, mas eu vejo que como uma diretoria presente, que puxe, que movimente, o grupo vem junto, né? Então,
essa parte das agendas em comum, eu gosto de fazer parte porque eu sei que está acontecendo em Guarapuava, eu sei que está acontecendo, sei dos prêmios, né, que a gente conquista. Então, é passo a passo, né? Cada passo que a gente dá, a gente vê esse crescimento. Então, isso que é o bacana de fazer parte, né, do fórum. E a gente vê... eu sou da educação também, né? Então, a gente vê alguns eventos que foram realizados, primeiros eventos, primeiro Educatec, os alunos já estão chegando na universidade, já estão chegando na universidade apresentando trabalho em forma de pitch. Então, a gente já vê que já deu certo ali, né? Algumas ações, a gente já está transformando algumas pessoas, transformando essa cultura empreendedora, né? Então, esse que é o bacana de fazer parte na minha visão, assim. Que legal, já tá dando pra colher os frutos, já, né? Que legal. Que já temos, como o Júnior já comentou, né? A gente já tá aumentando o número de empresas, né? De base tecnológica na cidade. Só a gente vê no último edital de ambiente e inovação, a gente conseguiu mais de 2 milhões, né? Agora, fundo a fundo, tivemos conseguimos captação mais, de quase recursos de 1 próximo milhão. de 1 milhão, né? Nós temos as nossas startups, empresas captando também, Anjo Inovador, né, Centelha, então... E uma das principais entregas também do fórum é preparar pessoas para que as empresas que eles representam possam estar aptas a esses recursos, porque todo mundo tem aquela visão de que dinheiro tem, basta nós estarmos preparados para captar esses recursos. É justamente isso que a Beli falou. Então, dentro do fórum, a gente levanta algumas demandas, daí vai para o Sebrae, o Sebrae prepara treinamento, vai para o município prepara ambientes, vai para as entidades de educação também, eles colaboram nesse aprendizado. Então, hoje, um grande destaque é a preparação desses profissionais para que possam olhar para os editais que têm abertos e buscar esses recursos de uma forma organizada, de uma forma mais profissionalizada, que até um tempo atrás a gente perdia muito recurso por não estar aderente ao edital. E agora não, agora a gente já está conseguindo esses recursos, né, trazer para Guarapuava. A gente, olhando para a ação comercial, por exemplo, a gente captou recurso do fundo a fundo, também conseguimos cadastrar nosso projeto de Hub de Inovação na AGUNE do Governo do Estado. Então, além de vir recursos, vem um trabalho de consultoria feito por profissionais, por professores, por mestres. Então, tudo isso são coisas que a cidade vai ganhando ao longo do tempo com isso. Com certeza, e é uma coisa que todo mundo pode aproveitar, né? Não é assim específico, e tal empresa, tal. Não, todo mundo que faz parte, né? Então, por exemplo, aqui tem o Hub dentro da secretaria aqui, né? Está à disposição das empresas, do pequeno empresário, do microempresário, do empreendedor. Dentro da ação comercial está sendo desenvolvido um Hub de inovação olhando para o associado, né? É um público mais específico, que tem muita dificuldade hoje, o comércio, o varejo, principalmente, como que vai competir com grandes players de e-commerce, né? E com vendas no digital, como que tudo isso vai funcionar e já está sendo necessário estar cada vez mais se adaptando a esse mundo, né? Então, são demandas que a gente, dentro do fórum, vai gerando e vai vendo como tratar. Legal. E o fórum, ele trabalha com a visão de tornar Guarapuava o melhor lugar para viver, para empreender, para trabalhar, né? E o que isso significa na prática? Na prática, já quase falamos tudo isso, né? Só arrematar tudo. Só arrematar. Preparar o ambiente Guarapuava, né? Que ele seja... A gente está preparando o solo, né? Para que essas novas empresas, essas novas pessoas, esses alunos, esses jovens que queiram empreender, queiram ser dono do próprio negócio, né, querem inovar, eles têm o terreno está preparado, que eles venham, plantem a sementinha e a gente tem esse apoio tanto legal, né, de políticas públicas, como de pessoas, ambientes de inovação, instituições, né, apoiando. Então, a gente tem as incubadoras, né, que dão aquele suporte inicial para essas empresas, depois elas podem ir para o parque tecnológico, podem ir para um hub, né, podem ir para o parque, né, que às vezes não necessariamente no prédio, no parque, mas num terreno, né, construir essa indústria. Então, a gente está preparando para que
essas pessoas do futuro, né, esteja com solo fértil aí e que dê tudo certo, né? A ideia é essa mesmo, né? É não perder ideias, não perder pessoas que tenham ideias, que possam tirar essas ideias do papel e tenha todo um ciclo de ambientes prontos para receber essas ideias, essas pessoas e colocar isso para que flua, para que se torne um CNPJ, para que emita nota, para que empregue mais pessoas e aquilo vai melhorando cada vez mais, né? Porque Guarapuava, como eu sou de fora, eu encontrei aqui um lugar extremamente bom para se viver, mas ainda existem alguns desafios como para se viver, para se ganhar dinheiro, para prosperar, né? Então é uma cidade, uma região que precisa preparar esse terreno, que, como a Beli falou, para que o desenvolvimento seja muito mais facilitado estando aqui, que as pessoas não precisam sair daqui para buscar empreender, para tirar suas ideias do papel, né? E para que empresas de fora também possam vir aqui e se estabelecer e aqui gerar empregos e ter bons profissionais gabaritados, né? A gente vê tanto curso de tecnologia aqui funcionando, né? Preparando empresas, preparando profissionais para o mercado. Então vamos dizer assim, é um ecossistema, né? Como a gente, na concepção mesmo, né? Sim. E quais são os principais objetivos e metas do fórum agora para esse ano, né? A gente já está aí quase no segundo semestre, mas ainda tem muito chão pela frente, né? Então, uma das metas desse ano é manter ou elevar, né, o nível de maturidade. Então, o ecossistema esse ano ele passa por uma avaliação, né? Então, a gente precisa manter esse nível, né? Nós temos como meta também alguns eventos, então a gente fala muito da cultura empreendedora, então a gente tem que trabalhar com a base, né? Então a gente já estamos com um super programa, né, funcionando, que é o Geração Inovadora. Ele fazia parte, é uma meta do fórum, né, fazer com que esses alunos do ensino médio entendam que eles também podem resolver problemas da cidade, que eles podem ser donos de uma empresa, que eles podem ter essa mente empreendedora, né? Temos como meta também alguns eventos. E quando a gente fala em eventos do fórum, são eventos em conjunto, né? Nós sabemos que cada um representa uma instituição que tem seus eventos independentes, mas no fórum a gente junta todo mundo para a realização desses eventos, né? Nós tínhamos também capacitação para fomento, né? Já realizamos algumas esse ano, workshops, consultorias aí para participação de editais, né? Então a gente tem algumas metas que são sob demanda. Surgiu o edital, a gente está preparado, missão técnica. Né? Temos missão técnica, que logo menos também já vamos anunciar, e essas missões técnicas são bem importantes, né? Porque a gente pode buscar as boas práticas de outros ambientes que já são cases de sucesso, e como que a gente pode trazer isso para nossa cidade, né? Então isso são metas bem importantes que eu considero ali também. O que mais? A missão técnica eu vejo assim como coisas muito, como a Beli falou, né? Porque você vai, faz o benchmarking lá, adapta para a tua realidade local aqui. Não é copiar o que está dando certo, né? Na verdade, ver como as coisas dão certo e trazer para que as coisas deem certo aqui, usar essas melhores práticas, né? Então, essas aí não tem muita coisa assim, vamos reinventar uma roda. Não, a gente está só usando coisas que dão certo em outros lugares, trazendo para a nossa realidade e aprimorando sempre mais, né? A inspiração, né, que é muito importante. Mesmo. Se deu certo em um lugar, por que não tentar trazer para cá também, né? E tem tantos lugares para a gente se inspirar, né? Que a gente pode visitar, e o fórum é um ambiente que promove muito isso, né? Para que a gente possa realmente olhar essas questões das escolas hoje, que são cada escola municipal é um ambiente promotor de inovação. Surgiu a partir de missão técnica. Que bacana. E quais áreas vocês enxergam como mais promissoras para o desenvolvimento da nossa cidade aí nos próximos anos? Tem alguma coisa em mente? Na verdade, assim, são várias
várias áreas que se destacam, né? A gente vê hoje o potencial que o uso da inteligência artificial está trazendo para que as coisas fluam de uma maneira mais ágil, né? Então, quem souber dominar essa tecnologia pode tirar do papel suas ideias muito mais rápido, testar, né? Fazer o MVP, como a gente chama, validar, se dá certo, colocar isso para rodar de uma maneira muito mais ágil. Então, é uma grande aposta, né? de mercado, e a gente tem como missão usar isso a nosso favor, né? Então, como a Beli falou, tem essa geração que está vindo agora, quanto mais for capacitada e olhar para os problemas da cidade, poder ter noção de que pode, com baixo custo, com ambientes que auxiliem ele a tirar ideias da cabeça, do papel e colocar isso em prática, né? Então, essas ideias elas podem ser usadas para biotecnologia, né? Guarapuava é vamos dizer assim, um ambiente tem o Vale do Genoma, que né? tem o Vale do Genoma, então isso é vamos dizer assim, um dos grandes mercados que a gente tem de potencial, né? Não para o futuro, mas para o agora, para as indústrias que nós temos aqui. Nós temos os NAPs, né? Que são NAPs baseados em madeira. Então tem uns NAPs que precisam ser direcionados, mão de obra, capacidade intelectual e profissional para isso, né? Então, a gente vê que tem demanda, a gente tem. Né? Resta mesmo canalizar para o caminho certo, né? Mostrar para onde que vai. Que Guarapuava tem sua vocação já, né? Então, se a gente puder utilizar a parte tecnológica e inovação em favor dessa vocação de Guarapuava, é o que realmente vai dar mais sentido lá na frente, vai mexer ponteiro, como a gente fala, né? Com certeza. E de que forma que a população, os novos empresários, instituições podem vir a fazer parte do fórum e aproveitar tudo isso que ele oferece? Então, o fórum ele é aberto, né, para todo mundo, só que ele tem um regulamento, né, que rege ali os trabalhos. Como a gente já comentou, a gente tem reuniões mensais, né, a gente tem ali uma parte que a gente precisa cumprir. E para fazer parte, né, basta sinalizar o interesse em fazer parte. Existe o e-mail do fórum, né, existem as redes sociais, e aí sinaliza esse interesse, né, o nome da empresa, o que a empresa faz. Nós fazemos uma votação simples com as instituições que já fazem parte, se aprovam ou não aquela. Nunca tivemos não aprovado, mas faz parte do regimento, precisamos seguir, né? E após essa aprovação, ele já faz parte do fórum e já pode participar das reuniões, né? Então, cada instituição tem um representante, um suplente. E aí, as nossas reuniões, elas são itinerantes, onde a gente cada mês faz em um local, para poder conhecer esses locais, saber o que eles estão fazendo, Sim. né? Então, basta manifestar interesse em fazer parte, que a gente viabiliza e faz a parte legal para essa instituição fazer parte. Legal. Isso mesmo. E o que vocês diriam para algum jovem que quer empreender, quer trabalhar com tecnologia na nossa cidade? Olha, ele tem, assim, aqui em Guarapuava, ele tem muita, já, vamos dizer assim, o solo, né, já é preparado para que ele possa plantar a semente dele nesse solo. Então, ele que busque um ambiente desse promotor de inovação, né, se ele está numa escola estadual, já tem os canais corretos, né, aqui a secretaria é um ambiente promotor de inovação, tem as incubadoras, das universidades, do próprio Parque Tecnológico, tem incubadora também. Então, é buscar esses ambientes para ali colocar suas ideias, né? E de tempos em tempos tem eventos que são para reunir essa galera, né? São eventos para trazer as ideias, para participar desse movimento todo, né? Então, a gente teve aqui mês passado, né? Startup Weekend. Então, são ideias que você tem, que você venha para os ambientes e coloque elas, conte
para as pessoas, né, a sua ideia e Que alguém vai conseguir alguém vai pegar na direcionar, mão, né? e vai direcionar você para que a sua ideia realmente possa ser uma realidade, né? Que eu falo, participei dos eventos, todo mês tem um meetup, ou tem uma maratona, tem algum evento acontecendo, que alguém faz parte do Sim. fórum, né, vai conseguir direcionar. Programas de inovação aberta, tem Isso. bastante também de empresas, de ecossistemas de fora, daqui também, aqui de Guarapuava mesmo também. Então, assim, é buscar realmente esses ambientes, né? Alguma das pessoas que ali está participa do fórum, né? Com certeza. E se um não souber, vai saber quem sabe. Isso. Com certeza. E eu quero saber uma palavra que para vocês define a inovação, define o fórum. Pra mim é desafio, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Já é um desafio e a gente tá tentando preparar, né, essa Guarapuava pro dia da manhã, mas pode tudo mudar. E o desafio do fórum é unir, né, todas essas pessoas, todas essas instituições, pensar no meio comum, né, nessa Guarapuava, em como tornar ela melhor. Então, para mim, acredito que é desafio, a palavra que define inovação, o fórum, né. Eu penso, complementando, né, o que a Beli falou, é a atratividade, né? Que Guarapuava seja realmente atrativa para as pessoas que aqui residem, né, para que não busquem fora, porque aqui tem todo um ecossistema montado e preparado para colocar o carro na estrada. E para que empresas de fora também possam olhar para Guarapuava e aqui ver que dá para colocar, né, as suas operações, que vai ter pessoas capacitadas, que vai ter todo um ecossistema preparado para receber e para que dê tração nessas operações. Então, o grande desafio é se tornar atrativo perante o mercado, né? Nós temos hoje a concorrência, né? A concorrência não está só no mercado, no varejo, tem entre as cidades, né? Entre os ecossistemas, né? E como a gente foi o último ambiente praticamente que se estabeleceu, né? Então a gente já vê Londrina, Maringá, Cascavel, região oeste, Pato Branco, sudoeste, Curitiba, já tem o próprio seu, e nós fomos o que se estabeleceu por último, mas não menos importante, não menos interessante, né? Com toda Então certeza. o nosso desafio é esse. Que legal. E para irmos finalizando esse episódio, eu quero saber um sonho que vocês têm para o futuro da cidade. Um sonho? Bom, eu acho que o sonho é que a gente veja esses alunos que estão agora na base, né, participando dos nossos programas, donos dessas próprias empresas, gerando negócio, gerando, né, novos empregos, essa galerinha aí de sucesso aí. O sonho é realmente ter uma cidade mais próspera, né? Que nós, Guarapuava é uma cidade que ela, no ranking de indicadores sociais, ela é uma cidade que precisa evoluir muito. Então, o meu sonho é que Guarapuava evolua a partir de todo esse movimento, né, de base tecnológica, da economia, do conhecimento, ela consiga superar esses índices, né? Está melhorando cada vez mais os seus índices de IDH, de desenvolvimento humano, de qualidade de vida, de PIB, né? Então, isso que vai realmente certificar que o que nós estamos falando aqui deu certo. Que maravilha! Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, por terem vindo aqui conversar um pouquinho comigo. Agradeço também ao pessoal de casa que está aqui escutando a gente até agora. Foi um episódio muito bacana, eu com certeza aprendi muito, eu gosto muito do fórum. E fazer parte desse movimento é muito bacana, né? Construir o futuro para as próximas pessoas que estão vindo. Isso mesmo. Então, muito obrigada para você que está aqui até agora. Te convido a curtir e comentar nesse episódio. Se tiver alguma dúvida que ficou, deixa aí nos comentários que a gente volta a conversar sobre isso aqui com eles numa próxima vez. E muito obrigada. Temos episódio toda sexta-feira, às 11h30 da manhã. E tudo que a gente faz por aqui você descobre no @InovaGuarapuava no Instagram. Até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau, tchau.